Então, agora, na nossa aula de história, nós vamos dar início no nosso manual. Então, vamos lá ver o que nós iremos ver. Nós iremos ver os patrimônios do meu lugar. Olha só, essa apresentação é de uma congada. A congada é uma importante manifestação cultural africana. Sim, Marina, e também um patrimônio imaterial do nosso Brasil. Olha o que o pai dela falou: patrimônio imaterial. O que será que é isso? Já já vocês vão descobrir. Então, para começo de conversa, a Marina e a sua família foram visitar um museu com diversas obras de arte e atividades culturais que apresentavam ao público detalhes de expressões culturais dos muitos povos que contribuíram para a formação do nosso povo brasileiro. Então, ele pergunta assim: você se lembra quais são as fontes materiais e imateriais? Lembra? Não? Então, olha só esse vídeo que eu trouxe para vocês descobrirem um pouquinho sobre as fontes materiais e imateriais. Pessoal, eu fiz um passeio muito legal ontem e trouxe presentes para vocês. Presente? Posso abrir agora? Anitta, não seja tão curiosa. Deixa a Marina contar aonde ela foi. Eu conheci o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Nossa, que nome comprido! Que lugar é esse? Esse lugar, Rita, é a sede de um órgão do governo que investiga e protege o patrimônio histórico do nosso país. Mas o que é patrimônio? Essa é fácil, Anitta. O patrimônio de uma localidade são os seus lugares e costumes tradicionais. O que pode ser considerado patrimônio aqui onde a gente mora? Você se lembra do passeio que fizemos à Casa das Rosas? Sim, é uma mansão antiga que virou centro cultural. Nós assistimos à leitura de poesias feitas por artistas locais. A Casa das Rosas é um patrimônio material do nosso bairro. Outras construções, monumentos, praças, parques e meios de transporte, por exemplo, também podem ser considerados patrimônios materiais. E as poesias lidas pelos escritores são consideradas patrimônio imaterial, assim como as lendas, danças, cantigas, festas, receitas culinárias e tradições religiosas. E a nossa cidade é a única que se preocupa em preservar o seu patrimônio? Nada disso. Ontem eu conheci muitos exemplos de patrimônios históricos de diferentes lugares do nosso país. No Maranhão é muito conhecida a festividade do tambor de crioula, que reúne canto, música e dança. As músicas e danças são patrimônio imaterial e os instrumentos musicais são patrimônios materiais. E sobre o patrimônio indígena, você viu alguma coisa? Sim, Rita. Eu conheci um tipo de arte gráfica feita pelos índios Guaiampi do Amapá. Eles criam ilustrações que são aplicadas em cestos, tecidos e na pintura corporal. E isso fez com que eu me lembrasse do seu presente. Obrigado! E havia algum patrimônio histórico de origem europeia, como o da minha família? Havia sim, Anitta. Eu conheci a técnica de fazer renda irlandesa, que é um patrimônio de muitas cidades do Sergipe. As rendeiras criam desenhos e depois, com a linha e agulha,
confeccionam rendas que são usadas em objetos de decoração e em roupas, como esta peça aqui que eu trouxe para você. Que linda! Obrigada! Marina, na próxima vez, eu quero ir com você conhecer o Instituto Histórico do Patrimônio. Como é que se diz mesmo? Não é assim, Anitta. O certo é Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e... também esqueci. Tudo bem, pessoal. O mais importante é não esquecer a nossa história e os conhecimentos tradicionais do nosso povo. Então, vocês viram os patrimônios materiais e imateriais que os nossos amiguinhos falaram, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês a dança que a mãe da Marina com o pai dela e a Marina viram. Então, esta é uma dança de congada. A dança de congada é uma dança em que eles coroam o rei, a rainha, e é um evento que veio também da cultura africana, certo? Então, deu para vocês verem, quem tiver curiosidade depois, vai pesquisar mais sobre a congada. Lá na página seguinte, na página 3, nós temos continuação da nossa congada. Olha só, praticamente aquilo que nós vimos. Então, vocês vão circular na imagem os elementos que representam a coroação de reis e rainhas do Congo, um país africano. Então, procure aí, aonde que estão os elementos desta coroação? Circule. Será que é só a coroa? Todos os elementos que fazem parte da congada do país africano, vocês vão circular. Os instrumentos também, tá? Número 4. Na sua opinião, por que a congada foi declarada um patrimônio do Brasil? Por que será? Pensa um pouquinho. Se for necessário, você pode pesquisar. Número 5. Os patrimônios de um lugar são somente as expressões culturais locais, como festas, ou também podem ser edificações históricas, ou seja, prédios, monumentos. O patrimônio também pode ser isso? Lembra do que os nossos amigos falaram. Lembra do que a Marina contou para a gente. E outros bens que fazem parte do nosso cotidiano? A comida, a dança, a música, pode ser considerado um patrimônio? O que você acha? Número 6. Quais patrimônios culturais são parte do município ou do estado onde você mora? Então, agora você vai ter que pesquisar. Qual patrimônio cultural nós temos aqui? Quem mora em Ribeirão, quem mora em Rio Grande, quem mora em Mauá. Ah, Pro, no meu município não tem nenhum patrimônio histórico. Não tem? Mas e no estado? Tem algum patrimônio histórico? Você vai pesquisar. Pelo menos um. Combinado? E aí nós vamos dar início ao capítulo 1, as heranças materiais da comunidade. Marina e seus pais resolveram no final de semana fazer um passeio cultural pela cidade. Eles visitaram muitos espaços históricos. Eles foram no museu, que é um lugar tradicional para os moradores do município. Olha só o nome que está na fachada do museu. A que grupo social você imagina que as peças expostas aos visitantes estão retratando? Museu Afro-Brasileiro. Então, se é um museu afro-brasileiro, que grupo social que pertence essa exposição? Coloca aí o nome do grupo social. Número 2. Marina ficou cheia de expectativas a respeito do que descobriria
naquela tarde. Afinal, ela sabe que seus antepassados eram africanos. E você, o que já conhece sobre os afro-brasileiros? Olha o que a Marina diz. Eu já aprendi que os africanos chegaram ao Brasil há muito tempo para trabalhar como escravizados. E no museu, sabia que lá havia uma exposição sobre os patrimônios culturais dos povos africanos e afrodescendentes aqui do Brasil? O que será que é afrodescendente, Pro? Vai pesquisar e depois a gente vai discutir. Combinado? Então, na número 3, olha só. Você sabe o que são patrimônios culturais? Pesquise com seu professor e anote o que descobrir. Como eu não vou pesquisar com você, você pode pesquisar com a ajuda da mamãe. Mas como você é muito inteligente, você pode ir lá no Google e jogar o que são patrimônios culturais. E aí você vai descobrir o que é e vai anotar aí embaixo. A nossa amiga Marina dá uma dica, hein? Olha só. Ai, 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 Marina. Os patrimônios culturais são como heranças que nossos antepassados deixaram para nós. Então, o que será que é um patrimônio cultural? Tá fácil agora, hein? Estudando as heranças materiais da comunidade. O que é materiais? Tudo que eu tenho. Um copo, material. Um livro, material. E aí nós temos o quê? Ao entrar em uma sala do museu, Marina deparou-se com 2 peças da cultura africana. Cópias de objetos originais que poderiam ser tocadas pelos visitantes. Então, a fonte, né, a material é que a gente pode tocar. Então, eles viram um pote africano e uma máscara africana. Marina olhou, esses objetos estavam sobre uma mesa e parada ao lado dela estava a monitora do museu. Você sabe o que é uma monitora? É a moça que está lá, a pessoa que está lá ajudando, explicando, auxiliando sobre o que tem no museu. Marina olhou com curiosidade para aqueles objetos e logo começou a pensar em várias perguntas. A monitora convidou Marina a se aproximar da mesa. Primeiro, pediu a ela que apenas observasse os objetos. Em seguida, deixou que lhe fizesse algumas perguntas a respeito deles. Olha só as perguntas que a Marina fez. Você vai tentar responder essas perguntas aí. Qual é o nome desses objetos? Quais são as suas características físicas? Para quais usos essas peças foram feitas? Com que materiais elas foram feitas? Por que esses objetos fazem parte da herança da comunidade afrodescendente? E aí, como você responderia a essas perguntas? É a sua vez de responder. Ao investigar as peças, Marina descobriu algumas informações a respeito delas. As características que possuem, o povo que produziu, as funções para as quais foram fabricadas e se elas ainda fazem parte do cotidiano da cultura local. A monitora elogiou Marina pelas perguntas, porque a Marina fez perguntas muito inteligentes e disse que elas podem nos ajudar a compreender o significado de alguns patrimônios para a cultura da comunidade. Lá no museu, Marina ouviu com muita atenção a explicação da monitora a respeito do que são os patrimônios culturais. Todas as produções humanas, como construções, monumentos, objetos de fazer, lendas e tantas outras criações,
são parte das expressões culturais de um povo. Ou seja, a gente vai passando para outras pessoas ou vai deixando. Elas contam a história daquele povo ou daquele grupo do qual fazem parte, como se relaciona no mundo. Algumas dessas expressões culturais foram tombadas como patrimônio cultural de um povo. Tombada, derrubaram elas então? Não. Tombada aí quer dizer outra coisa. Tombar um patrimônio é reconhecer oficialmente uma produção cultural por sua importância cultural, histórica e cultural. Então, quando aquele monumento é muito importante, ele é tombado, ele é reconhecido como uma grande importância histórica e cultural. Esses patrimônios que são tombados pode ser também numa região ou humanidade. E devido à sua importância histórica ou seu valor como elemento que confere a identidade de um grupo ou um povo. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso. Vamos ver os patrimônios culturais. Então, nós temos aqui, olha só, o Teatro Amazonas, que fica lá em Manaus, lá em cima do nosso país. Ele fica no estado do Amazonas. Ele foi inaugurado, esse teatro, em 1896. E ele foi declarado um patrimônio histórico e cultural. Ele foi declarado patrimônio histórico e cultural no ano de 1966. E a panela feita de argila também. Essa panela feita de argila também é um patrimônio. Por quê? Porque ela revela a cultura de um povo. E você, conhece algum patrimônio cultural que foi reconhecido no seu município ou no seu estado? O que você acha? Pro, não sei. Então, você vai ter que pesquisar também. Então, você vai pesquisar se tem aí no seu município ou aqui no nosso estado um patrimônio cultural, certo? Que faça parte da história do lugar ou da identidade de um grupo tradicional. No caso da panela feita de argila, veio de quem? Dos indígenas, certo? Então, aí você vai pesquisar, vai colocar se é no seu município e o nome do patrimônio. Se for no estado, o nome do patrimônio. E para a gente finalizar, Marina quis saber como algumas produções humanas se tornavam patrimônios culturais. A monitora contou a ela que diversos profissionais, como os historiadores e arquitetos, contribuem com os estudos que auxiliam no tombamento dessas produções. Quando esse historiador e esse arquiteto vê que a obra é muito importante, eles ajudam a transformar aquele local, a tombar aquele local. Olha o que a Marina fala. A população deve conhecer a sua história para saber reconhecer os patrimônios de sua cultura. A população também, nós também podemos exigir que um bem cultural seja reconhecido como patrimônio cultural. Só que para isso, nós precisamos nos organizar e fazer um abaixo-assinado. O que é um abaixo-assinado? Ai. Você vai ter que pesquisar. Para que são utilizados os abaixo-assinados? Não sei. Então, você vai pesquisar. Então, após a conquista de um número de grande assinatura, o documento vai seguir para o estudo de profissionais e depois também para os órgãos públicos. Aí é que eles vão fazer o tombamento. Se eles verem que aquela obra é importante para o tombamento daquela cidade, daquele município, eles vão fazer o tombamento. Não precisa ser exatamente uma obra.
Pode ser o quê? Um tipo de dança, um tipo de lenda, um tipo de história, certo? Um tipo de comida, um objeto, mas tem que passar pelos historiadores e pelos órgãos públicos. Combinado? Então, a gente vai ficar por aqui, porque aqui, ó, a número 6 é onde você vai procurar saber o que é um abaixo-assinado. Para que ele pode ser utilizado e vai escrever aí o que você descobriu. Um beijo e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!